O que é um Wemby fracassado? Isso descreve um jogador com potencial para ser um superastro como Victor Wembanyama, muito alto, magro, uma aberração da natureza que poderia fazer tudo em quadra. Suas habilidades de armador, arremesso, criação de jogadas e defesa se unem em um corpo atlético e extraordinário. Seus pés aqui dentro do Centro de Avaliação de Prospectos de Whitby. Exceto que a maioria desses unicórnios nunca correspondeu às expectativas. Alguns fracassaram logo de cara. Foram as maiores decepções de sua geração. Na primeira vez que pisaram em uma quadra da NBA, dava para perceber imediatamente que todos estavam errados. Eles fracassaram rapidamente de forma decepcionante. Outros, no entanto, chegaram bem perto de alcançar o nível que todos os fãs sonhavam. Bloqueado por Porzingis, aqui está Porzingis. Ainda assim, algo faltava, mesmo que o rótulo de unicórnio não fosse tão distante da realidade. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em todos os Wemby fracassados na história do esporte. O que deu errado e será que as projeções eram otimistas demais desde o começo? Vamos dar uma olhada, começando pelo pior. Com o giro, o step through e crava com força. Thon Maker. Entrando na NBA como a 10ª escolha geral em 2016, Thon Maker tinha o perfil de um jogador que poucos já viram antes. Maker era um jogador bem magro de cerca de 2,13 m com presença defensiva excepcional, o que o projetava como defensor de elite na NBA por anos. Mas não era sua defesa que o tornava especial. Sua habilidade nada ortodoxa de correr a quadra, criar jogadas, ter agilidade lateral surpreendente para seu tamanho e arremessar de qualquer lugar era impressionante. Primeiros lances, só se acostumando. Será que ele vai repetir? Vamos ver, senhoras e senhores. O cara jogou no ensino médio na Virgínia e no Canadá, onde ele dominou completamente a concorrência e todas essas habilidades ficaram totalmente visíveis para o mundo ver. O potencial dele era realmente ilimitado. No ensino médio, ele fez um jogo com 34 pontos, 12 rebotes, 4 roubos de bola, 3 assistências e um toco. O problema é que Thon Maker talvez tenha sido a escolha top 10 menos analisada por olheiros em anos. O cara ficou anos afastado do público e quase ninguém sabia dele até poucos meses antes do draft. Relatos indicam que seu agente era muito reservado quanto a deixá-lo participar de treinos de avaliação. O Milwaukee Bucks o avaliou, mas poucos tiveram essa chance. Talvez nem o agente acreditasse tanto no Maker. Manter ele como desconhecido preserva melhor seu valor no draft do que deixá-lo participar de mais jogos treino, onde pode se sair mal e perder valor. A ideia de Thon Maker era melhor do que o jogador de verdade. Também não ajudou as especulações estranhas sobre sua idade. Aparentemente, uma foto dele foi vista em um anuário de uma escola australiana, que parecia ser da turma de formandos de 2010. Isso significaria que Thon Maker tinha cerca de 23 ou 24 anos na época do draft, e não 19. Dizia-se que ele nasceu no Sudão do Sul durante uma guerra civil, o que teria causado falsificação de documentos, mas nada foi comprovado. O problema é que, ao entrar em quadra, ele era tão cru que quase não jogava. Houve apenas alguns lampejos da sua habilidade de arremesso. Em vários jogos, ele acertou 3 ou 4 bolas de 3, mas não conseguia arremessar a menos que estivesse totalmente livre. A dedicação estava lá, os intangíveis estavam lá. Era claro que ele trazia a energia do banco sempre que entrava, e ocasionalmente, a cada 10 jogos fazia uma partida com 3 ou 4 tocos. Partes do jogo dele surgiam ocasionalmente, mostrando que havia potencial nele. A intuição dele era boa, mas o Bucks não tinha tempo para esperar. Com a ascensão de Giannis e o time voltando a disputar os playoffs, além de outros pivôs no elenco como Greg Monroe e John Henson, o jovem Maker não tinha espaço nesse time. E logo, nenhum espaço na NBA. Talvez, por falta de observação, Maker nunca seria bom e foi escolhido tão alto só por seu porte físico. O jogo físico da NBA era algo de que ele sempre fugia. Ele era magro demais, muito esguio, fraco demais para competir. Jonathan Bender. Bender apareceu pela primeira vez no cenário nacional quando quebrou o recorde de Michael Jordan no jogo McDonald's All-American, marcando 31 pontos. O jogo foi divertido de ver. Ele conseguiu! O recorde de Bender ainda permanece, mas o destaque não foram só os 31 pontos, e sim como ele os fez. Bender, com cerca de 2,3 metros e corpo magro, já foi visto como um protótipo de Kevin Durant, um pontuador alto e esguio que preferia jogar de frente para a cesta e atacar com a bola em vez de ser um pivô tradicional.
A comparação com Wemby faz sentido, já que Bender também era um grande bloqueador de arremessos no ensino médio. Ele teve média de 25 pontos, 15 rebotes e 6 tocos por jogo no último ano do ensino médio, mostrando qualidades e proteção de aro típicas de um pivô. Mesmo assim, o repertório ofensivo dele era incrível para sua altura. Ele foi a quinta escolha em 1999, mas em um draft moderno da NBA, se ele fosse avaliado no ensino médio, provavelmente seria a primeira escolha. Naquela época, porém, ninguém conseguia prever que as habilidades dele poderiam funcionar entre os profissionais. Ele era considerado um jogador experimental sem posição definida. Assim como Thon Maker, Bender também pulou a faculdade e foi direto do ensino médio para o draft. Ele era considerado uma escolha arriscada, pois diziam que dominava o ensino médio só por sua envergadura e atleticismo. Ao entrar na NBA, ficou claro que Bender não tinha os fundamentos esperados de uma escolha alta. A falta de inteligência de jogo, a falta de posicionamento, a falta de motivação, sinceramente. Ele entrou em um time já disputando o campeonato. O Pacers chegou às finais na temporada de estreia de Bender, mas ele quase não jogou. Durante boa parte do tempo em Indiana, ele disputava minutos com outro prodígio do ensino médio, Al Harrington. Mas foi Harrington quem acabou ficando com a vaga. Bender foi aos playoffs em seus 5 primeiros anos, mas nunca jogou mais de 12 minutos por partida. Aos 23 anos, um problema persistente no joelho interrompeu qualquer progresso que ele havia feito. Mesmo no fim da carreira, várias equipes, especialmente o Knicks, ainda demonstravam interesse nele. Esse foi o último time dele que tentou renovar seu contrato. Em vez disso, Bender optou por se aposentar. A carreira dele só pode ser descrita como uma que nunca decolou. Quando entrou, não mostrava as qualidades que tinha no ensino médio. Bol Bol. Você poderia incluir o pai dele, Manute Bol, mas ele nunca foi considerado um prospecto sério. Bol Bol, porém, foi legitimamente classificado como o quarto melhor prospecto do ensino médio dos Estados Unidos em 2018. Havia uma chance real de que ele pudesse ter dominado de uma forma que ninguém jamais viu. Bol corrigiu o arremesso, partiu para a cesta, entrou voando e enterrou. Poxa, ele nem foi mal nos jogos que jogou na faculdade. 21 pontos e 10 rebotes com quase 3 tocos por jogo e 52% de aproveitamento nas bolas de 3 é absolutamente insano. O problema era duplo. Primeiro, quando ele foi medido no combine do draft, o cara pesava 94 quilos. Isso era cerca de 14 quilos a menos que o peso listado no primeiro ano em Oregon, quando pesava 107 quilos. A lesão dele foi a principal causa disso, e também o motivo pelo qual o primeiro ano dele foi interrompido. Curioso que esse era quase o peso do Wemby como novato, Bol ainda teve um alcance em pé maior que o do Wemby, o que impressiona pela diferença de altura. O segundo problema foi o que mais afetou seu valor no draft. Havia uma sensação, pelas entrevistas e pelos treinos, de que Bol não tinha nenhuma motivação para ouvir os técnicos ou se aprimorar. Ele transmitia a aura de um cara que simplesmente não se importava. Com um olheiro vendo, abre aspas, sua postura em repouso parece distante, como se preferisse estar no sofá. E outro afirmou, ele tem talento de top 5, sem dúvida. Mas quando você coloca a lesão na equação, para onde ele vai é um mistério. Eu não ficaria surpreso se ele fosse escolhido entre os 7 primeiros e também não ficaria surpreso se ele fosse o 19º. Bem, senhor olheiro, e quanto à 44ª posição? Ele caiu até a 44ª escolha. Foi constrangedor como isso aconteceu. Bol Bol foi chamado para a Green Room no draft de 2019, onde ficam os que aguardam ser escolhidos na primeira rodada. Parecia muito que ele seria apesar dos rumores, então cair tanto assim é absurdo de qualquer jeito que você olhe. Bol Bol teve bons momentos na NBA, mas as lesões foram seu maior problema na carreira. Mesmo quando o Nuggets tentou trocar Bol para o Detroit, os Pistons vetaram após um exame físico mostrar que os problemas no pé dele eram tão graves que nem quiseram arriscar. Então, aos 25 anos, a carreira dele já tinha acabado. Yi Jianlian. Isso pode te surpreender, mas antes do draft de 2007, Yi tinha um perfil insano. Praticamente todo outro pivô chinês que foi draftado para a NBA era lento e carecia de rapidez e atletismo. Mas quando Yi começou a receber atenção nacional conforme a noite do draft se aproximava, todo mundo percebeu que ele era diferente. G, N, Leone China e os Tigres de Guangdong.
Um olheiro sênior da NBA, Matthew Moore, fez o relatório mais otimista sobre Yi que eu já vi. Ele afirmou, abre aspas, que era um bom com a bola, que não tinha problema em passar pelos defensores adversários no drible e passava bem quando era dobrado na marcação. Pois é, devido à sua visão de jogo e consciência em quadra, se destaca em um jogo em quadra aberta que favorece os contra-ataques. Com sua mobilidade e salto, raramente se intimida em jogos físicos. Na defesa, destaca-se como defensor de ajuda por sua rapidez lateral e envergadura. Quero dizer, é tão otimista que chega a ser absurdo. Tipo, esse cara é literalmente bom em tudo? Como alguém com tantos elogios se tornou um dos maiores fracassos de todos os tempos? Sem falar que, em meados dos anos 2000, havia um verdadeiro sentimento de otimismo em relação ao desenvolvimento do basquete na China. Com Yao Ming virando estrela, talvez Yi também pudesse seguir seus passos, pois era mais atlético e tinha um grande repertório de movimentos para alguém de 2,13 metros. Infelizmente, logo de cara, ele não tinha nível para a NBA. Nem por falta de tentativa, ele mostrava pouca habilidade diante da concorrência da NBA e mesmo tendo dominado na China, agora estava claramente fora de sua liga. Talvez ele focasse tanto no perímetro que seu jogo de costas para a cesta era inexistente. E por fim, ele saiu da NBA em 5 anos. Quando foi draftado, surgiram relatos de que Yi era mais velho que sua idade oficial. Oficialmente, ele tinha 20 anos quando foi draftado em 2007, nascido em 1987. Diversas fontes, como um antigo documento de matrícula do ensino médio, afirmam que ele nasceu em 1984. Isso significaria que ele tinha 23 anos na época do draft. Se isso for realmente verdade, então ele não teria sido escolhido tão alto para começo de conversa. Foi provavelmente o caso de falsificação de idade mais bem-sucedido, pois ele sairia da loteria se soubessem que tinha 23 anos. Hoje em dia, Yi é mais conhecido pelo seu chamado treino da cadeira. Diziam que ele treinou contra uma cadeira diante dos olheiros. Por isso o chamavam de Chairman. Mo Bamba. Talvez o físico e as habilidades mais extraordinárias antes do Wemby. O cara tem 2,16 m com uma envergadura de 2,39 m e passou a vida inteira jogando no perímetro no ataque até chegar à faculdade, onde seu papel foi reduzido ao de protetor de aro mais tradicional. As habilidades versáteis de Bamba contrastavam com o que ele se tornou. De certa forma, a trajetória de Bamba foi semelhante à de Bol Bol. Ele também era um dos principais prospectos e o terceiro mais bem classificado do país em 2017, um ano antes de Bol. Bamba, porém, era mais forte na defesa e seu domínio na universidade vinha disso. Seu alcance e proteção de aro eram impressionantes. Sem os problemas de atitude de Bol Bol, Bamba manteve sua posição no draft e foi escolhido na 6ª posição pelo Orlando Magic. Francamente, foi provavelmente o pior time para ele. O Magic queria montar um elenco de defensores longos e atléticos, escolhendo assim em vários drafts seguidos. Bamba se encaixava no perfil do time, mas tinha mais dificuldades ofensivas que os outros. A raiz do problema era que ele simplesmente não tinha jogo físico. O cara tinha medo de brigar e trombar no garrafão e preferia ficar na linha de 3 com muita frequência. Teve temporadas em que metade dos arremessos dele eram de 3 pontos, algo inesperado para alguém com esse físico. A falta de força dele dificultava brigar por rebote, ganhar posição e atuar como pivô. Isso o limitava no garrafão, na defesa e ao receber a bola no post. Ele tinha dificuldade porque era magro demais para se posicionar. Wemby teve problema semelhante como novato, mas, apesar de magro, nunca evitou contato e gostava do jogo físico. Mo Bamba era o oposto. Quando ele é empurrado, não reage. Ele simplesmente se apaga e desaparece. Sam Bowie. Portland seleciona Sam Bowie, da Universidade de Kentucky. Não importa quantas décadas tenham se passado, Sam Bowie será para sempre lembrado como a segunda escolha, entre Hakeem Olajuwon e Michael Jordan, mas ele não é lembrado por um bom motivo. Ele é lembrado como o maior erro do Portland Trail Blazers. Ele foi selecionado em 1984 quando se acreditava que era preciso um pivô de elite para ganhar um campeonato. Comparando os dois, Bowie não era tão talentoso quanto Jordan, mas viram nele a chance ideal de escolher um pivô considerado único.
Um artigo de 1984 dizia que ele tinha ótimo arremesso de fora, corria bem para seu tamanho, mas sua principal habilidade era o passe, incomparável na época para alguém de sua posição. Não era só o passe dele. Naquela época, era ainda mais raro ver um pivô de 2 metros e 16 centímetros liderar o contra-ataque, encarar você de frente ou arremessar por cima. Ele não dominava o jogo como um pivô tradicional de costas para a cesta. Ele podia fazer isso, mas também te destruir pelas alas ou parar e arremessar na sua cara. Ele conseguia tudo isso e foi o maior bloqueador de arremessos da conferência por 3 anos seguidos na faculdade. O cara já era um unicórnio antes de usarem esse termo. Mas por trás da aparência alta e magra, havia um jogador que o Portland Trail Blazers tentou encaixar a todo custo no papel tradicional de pivô. Ele não pôde ir além porque o time já tinha muitas outras ameaças de pontuação. Foram as lesões debilitantes nas pernas que o derrubaram. Bowie ficou quase totalmente ausente por várias temporadas seguidas, e com a idade, seu desempenho caiu muito. Um homem que antes era tão versátil em todos os aspectos do esporte acabou se tornando um pivô pesado que mancava para cima e para baixo na quadra em seus anos finais. É frustrante porque ninguém vai vê-lo como alguém realmente diferenciado para a posição. Um cara que se destacava em habilidades que a NBA não valorizava em pivôs na época. Ele nasceu na época errada. Então, ele será sempre visto como uma decepção, escolhido na classe mais lendária de todos os tempos. Já mencionamos os Wembys fracassados que são decepções. Mas, e quanto aos jogadores que realmente tiveram carreiras de sucesso e estavam a caminho de incendiar a NBA antes de o Wemby acabar fazendo isso? No entanto, algo deu muito errado com eles, e esses antigos unicórnios não conseguiram sustentar isso. Kristaps Porzingis. Falando em unicórnio, desde que estou vivo, Porzingis foi o primeiro jogador que ouvi receber esse rótulo e provavelmente o mais próximo que vimos de alcançar todo o seu potencial. A carreira dele foi um sucesso, mas talvez não da maneira que imaginávamos. Nos primeiros dias em Nova York, ele entrou para o time em um período de transição após a era Melo. Porzingis era visto como o próximo superastro da franquia, e em sua terceira temporada, com apenas 22 anos, ele deu um salto enorme que surpreendeu toda a NBA. Agora o passe para Porzingis, e ele enterra com tudo. Fez todos perceberem, esse cara é o pivô mais único de todos os tempos, com 2 metros e 21. Então ele se machucou. Isso foi seguido por ele perder um ano inteiro, um ano cheio de manchetes dramáticas e comentários passivo-agressivos entre ele e a diretoria do Knicks. A tensão era grande e Porzingis nem jogava, pois se recuperava. Isso resultou em um confronto em janeiro de 2019, quando Porzingis se reuniu com o gerente-geral Scott Perry e o presidente do Knicks, Steve Mills, para discutir o gerenciamento de sua lesão e as frequentes derrotas do time. Porzingis reclamava de como o time era ruim, mas ele ficou fora o ano inteiro. A reunião foi tão ruim que eles o trocaram algumas semanas depois. Isso foi seguido por um período miserável em Dallas. Quando chegou, ele acreditava que ele e o recém-consagrado astro Luka Doncic se tornariam uma dupla formidável de coestrelas, com ambos tendo oportunidades iguais no ataque. Na realidade, o time pretendia que Porzingis ficasse em segundo plano, o que ele não gostou. Suas frustrações culminaram nos playoffs de 2021. Apesar de jogar mais de 33 minutos por partida, ele só teve 10 arremessos por jogo, até menos do que Tim Hardaway Jr. Foi nesse momento que aprendemos duas coisas. Porzingis ainda quer muito ser protagonista e sente que sua evolução foi prejudicada após forçar a saída de Nova York. Mesmo que ele queira ser protagonista, talvez não seja bom o bastante e seja melhor atuar como coadjuvante. Apesar de ser um protetor de aro dominante, parecia que um ataque comandado por Porzingis não era nada bom. Na sua única temporada como All-Star em Nova York, quando tentaram esse experimento, o time teve um dos 10 piores ataques da liga e o próprio Porzingis teve dificuldade em dominar os confrontos que deveria. Seu jogo ofensivo tinha muitos arremessos forçados e faltava refinamento para ir além disso. Isso foi algo que ele só conseguiu resolver muito mais tarde na carreira. Já na terceira temporada, Wemby era claramente o foco do ataque e se destacou. O ano mais marcante de Porzingis foi sua primeira temporada em Boston.
Quando os Celtics o contrataram, ele tinha média acima de 20 pontos por jogo como terceira opção, sendo disparado o melhor da liga nessa função. A temporada mais eficiente dele. Então ele e os outros perceberam que seu valor é maior como jogador de apoio, não como líder do time todas as noites. No geral, ele teve sucesso de uma forma que poucos achavam que ele conseguiria, mas, ao mesmo tempo, ainda deixou muito potencial inexplorado. Ralph Sampson. Naquela época, havia pivôs com altura semelhante ao Ralph Sampson de 2,24 m. Mark Eaton era um deles, Rick Smith era outro, mas Sampson abalou o mundo do basquete inteiro com apenas uma jogada. Para mostrar que ele consegue driblar a bola direito bem aqui e marcar os pontos. O fato é que já impressiona quando alguém como Giannis faz isso. Já não surpreende ver alguém com 2,8 m ou 11 fazendo isso, mas Sampson tinha 2,24 m e isso foi na década de 1980. Também não era algo raro, Sampson frequentemente pegava o rebote e puxava o contra-ataque sozinho. Dizer que Sampson é um Wemby fracassado é um pouco de exagero, porque por alguns anos ele realmente foi o Wemby antes do Wemby. Tudo, desde sua aptidão defensiva até um arsenal ofensivo mais versátil do que qualquer pivô antes dele, tudo isso no corpo de um magro pivô de 2,24 m, ele foi um pioneiro no esporte e revolucionou a posição de uma forma que ninguém achava possível. Como disse, já vimos pivôs ainda mais altos antes dele, mas nenhum tão alto se movia como ele. Sampson entrou na NBA em 1983 como a primeira escolha do draft. Muitos acreditaram no hype e lhe correspondeu. Nos primeiros 4 anos, teve 4 convocações seguidas para o All-Star e foi às finais, perdendo para o Boston Celtics. No 4º ano, ele fez uma cirurgia no joelho, procedimento ainda novo nos anos 80. Cirurgia artroscópica para reparar cartilagem. Hoje em dia, seria fácil se recuperar disso, mas para os atletas da NBA, esse ainda era um procedimento preocupante naquela época. Por exemplo, Mitch Kupchak foi gerente-geral dos Lakers por 17 anos. Antes disso, jogou pelo time e sofreu uma lesão que arruinou sua carreira. Em dezembro de 1981, Mitch Kupchak fez uma artroscopia para tratar um ligamento cruzado anterior rompido. Isso marcou o fim da carreira dele. Então, 5 anos depois, em 1986, ele fez o que chamou de cirurgia artroscópica experimental para tentar, em um último esforço, reparar o joelho e voltar a jogar. E não funcionou. Ele anunciou a aposentadoria logo após. Isso nos leva de volta a Ralph Sampson. Em 4 de fevereiro de 1987, Sampson lesionou o joelho e passou por cirurgia artroscópica para corrigi-lo. Mas diferente de Kupchak, Sampson voltou mais rápido. Muito mais rápido. Ele voltou em 2 meses, o que era insano para esse tipo de cirurgia. Por que ele fez isso? Ele só estava desesperado para voltar e ajudar os Rockets nos playoffs. Como time de menor classificação, os Rockets surpreenderam os Blazers, mas perderam na 2ª rodada. No início, todos pensaram que a cirurgia foi bem sucedida, mas com o tempo, Sampson precisou drenar continuamente o líquido do joelho esquerdo. E logo, ele mal conseguia mover a perna. A inflamação foi tanta que ele precisou alterar o jeito de correr. Antes famoso pelas passadas longas, agora parecia andar em pernas de pau. Isso ainda foi agravado por problemas no quadril e, em pouco tempo, o gigante de 2,24 m, antes conhecido por sua mobilidade de armador, parecia mais lento do que todos os outros em quadra. A produção de Sampson caiu nos últimos anos e ele foi forçado a se aposentar precocemente. Foi um final horrivelmente triste para o primeiro unicórnio da NBA. Enfim, é isso, pessoal. Esses foram todos os Wemby fracassados na história da NBA. Do pior ao melhor. Me diga o que você acha nos comentários. Você consegue pensar em mais alguém que poderia ser categorizado como um Wemby fracassado? Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!